Primeiro reino cristão do mundo, Armênia, 301. Segundo reino cristão do mundo, Aksum, que é a Etiópia. Tá tudo em direção ao Oriente. A gente é descendência de Abraão pela fé. Então todos Gálatas, que cremos somos irmãos, todos que cremos somos um. No Concílio de Antioquia, o que eles fazem? A gente até aceita judeu helenista, a gente até aceita gentio, desde que eles... Aí tem as chamadas cláusulas de Tiago, né? Se abstenham de carne... Concílio de Jerusalém no capítulo 15. Concílio de Jerusalém. Se abstenham de carne sufocada, carne sacrificada aos ídolos, carne com sangue. Isso era as cláusulas básicas que um estrangeiro deve respeitar ao viver em Israel. Então, em Jerusalém, eles estavam vivendo literalmente uma continuação do judaísmo e não a igreja, que é a união das mesas, é a união das pessoas, é a união dos povos. Eles estavam se vendo como o povo eleito e aceitando alguns até... Imagina que Pedro teve aquela visão que deixava animais imundos vindos, né, do céu, e aí Deus falou para Pedro assim, abre a boca e come. E Pedro falou para Deus. De maneira nenhuma, senhor, não comerei. Pedro não falou para um amigo, para um rabino, para um apóstolo, Pedro falou para Deus. Deus, não. Depois vem uma segunda vez. E Pedro fala para Deus, não vou comer, porque eu não comi nada imundo até agora na minha vida, não vai ser agora que Deus está mandando. E era Deus mesmo, não era um profeta, não era um visionário, não era nada. É que eu vou obedecer. Na terceira vez, Pedro lá chorando, né? Aquele bacon descendo do céu. Pedro vai lá e come para ensinar que Deus também alcança o gentio, que o gentio não é imundo, que agora Deus está fazendo nova todas as coisas. Provavelmente aquele pano era um talit. E Pedro... Sabia disso? Não sabia, não pensei nisso. Depois eu argumento, provavelmente era um talit, mas para não interromper. E Pedro ficou com essa visão, quieto na dele, anos. Até dar o incidente em Antioquia dos judeus que desciam em Jerusalém obrigando os gentios a circuncidarem. E aí Paulo e Barnabé terem que ir para Jerusalém resolver isso. Aí depois de 10 anos, Pedro fala, é verdade, Tiago e João, Deus me deu uma visão faz mais de 10 anos atrás... E Paulo, Barnabé, a igreja de Antioquia tá certa. E aí a gente não sabe o que vai acontecer durante esse concílio. Paulo fala que repreendeu Pedro à face, porque Pedro era repreensível, que ele uma hora se sentava com os judeus e outra hora ele sentava na outra mesa. Ou seja, lá na igreja de Jerusalém ela não vivia um evangelho pleno, a fé cristã, que é a união, que é o reconhecimento e a irmandade. É lógico que vai ter uma virada. E a virada não vai ser o domínio de Jerusalém sobre Antioquia, vai ser o contrário. O batismo das duas igrejas era igual? O batismo? De Jerusalém e da de Antioquia? Mas deixa eu concluir aqui. Quando a fome abater lá a igreja de Jerusalém, eles começaram a passar necessidade, a igreja de Antioquia vai começar o quê? A enviar mantimentos. Sustento. Então aqui vai ter uma virada de poder, que Antioquia vai ficar até mais importante, porque eles vão depender economicamente para viver. E quando a gente fala, né, da igreja de Jerusalém, em que Tiago, o irmão de Jesus, é o cabeça, e junto tem Pedro e João, você está vendo uma sinagoga funcionando, você não está vendo uma eclésia. A própria epístola de Tiago fala termos sinagogais. Sim, ele manda carta para as sinagogas. Se entrar alguém na sua sinagoga, eu acho que... Tem o texto. Então você está vivendo em Jerusalém um judaísmo que crê que Jesus é o Messias puramente, mas o resto vive a mesma coisa. A vida continua indo para o templo. Então a virada de chave mesmo está em Antioquia. A virada é Antioquia da Síria. E aí, só para responder para aquela sua primeira pergunta. De Antioquia da Síria, você tem as missões, né, que a gente chama hoje de missões. Mas está tudo surgindo ali. Os caras não sabiam de nada. Então você tem Paulo fazendo as 3 viagens missionárias, saindo de lá, voltando para lá. Você tem... Depois Paulo dá uma brigada com a galera lá e meio que faz uma carreira solo. Mas você tem de Antioquia da Síria o evangelho partindo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Então, quando você pega a história das missões antigas cristãs, o epicentro é Antioquia. O epicentro é Antioquia. Depois de Antioquia, você vai ter um segundo epicentro, que é Alexandria. A Alexandria ela vai fazer muita missão para o sul e para o Mar Vermelho.
Tanto é que até a Etiópia você vai ter surgindo ali reinos cristãos, e do outro lado do Mar Vermelho, ali onde hoje é o Iêmen, você vai ter surgindo igrejas. Enfim, ali vai ser, ao longo do Mar Vermelho até a Etiópia, um grande centro cristão, e parece que há também, seguindo entre aspas, a rota da seda marítima, né, pegando o Mar Vermelho e saindo pelo Oceano Índico, ali você tem uma rota de igrejas que são construídas, igrejas de tradição siríaca, que vai até o Mar da China, por oceano. E de Antioquia você vai ter um polo de cristãos falantes de aramaico que vai ser plantada uma igreja em Edessa. Essa igreja de Edessa vai ser um polo de expansão do cristianismo para o Oriente Médio e Extremo Oriente. Então ali, a partir da igreja de Edessa, o cristianismo vai sair do grego, vamos botar assim, vai entrar no aramaico, que depois a gente chamou de siríaco, né? O siríaco moderno de Urmia. Então, quando a gente vai aprender história eclesiástica, a gente aprende a visão da Igreja Católica. Paulo chegou aqui em Roma, livro de Atos. E tudo começou. Terminou, começou a igreja. Só que, gente, isso não é nem um pouco perto da realidade numérica de cristãos. Porque, assim, o Oriente, ele vai ser o centro gravitacional do cristianismo, Antioquia, Alexandria, Edessa, e depois Seleucida, Ctesifonte, por exemplo, e essas cidades ali, Niceia, Calcedônia, vai ser o centro do cristianismo, da produção teológica, da produção bíblica, da produção de conversão mesmo, de hinos cristãos, até, vamos botar assim, um autor, Philip Jenkins, ele diz que só em 1200, talvez só na segunda ou na terceira cruzada, a Europa pode ser vista como uma espécie de epicentro, pelo menos de ter uma população cristã maior do que o Oriente. Porque você imagina que coloca uma quilometragem de Jerusalém para Londres e coloca uma quilometragem de Jerusalém para o final da China. Qual que é maior? Coloca uma quilometragem de Jerusalém até o Mar Negro ali. Como é que é o nome daquela cidade? É Ponto? O Ponto, lá tem um ponto. Agora coloca uma quilometragem do cristianismo até Rússia, Mongólia, porque tudo ali você encontra igrejas e um roteiro cristão em torno da Rota da Seda Continental. Então a igreja na Índia, tá lá desde a antiguidade. A igreja na Ásia Central. A história chega com Tomé, na Índia, né, por exemplo. Então. A igreja em Merv e em direção ao Oriente. A igreja no Egito, a igreja em direção à Armênia, primeiro reino cristão do mundo, Armênia, 301. Segundo reino cristão do mundo, Aksum, que é a Etiópia. Terceiro reino cristão do mundo, Ibéria, que é a Geórgia. Está tudo em direção ao Oriente.